Presidente é o chefe de Estado e de governo da República Federativa do Brasil. Seu mandato é de 4 anos, com direito a uma disputa pela reeleição consecutiva. Chefe de Estado é a pessoa pública que representa oficialmente a unidade nacional e a legitimidade de um Estado soberano. Numa monarquia, o monarca é geralmente entendido como sendo o chefe de Estado. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Chefe de governo é uma posição ocupada no sistema parlamentarista pelo indivíduo que exercerá a função de chefiar o poder executivo, como o primeiro-ministro da Inglaterra, que governa a parte interna do país. O presidente mais jovem a assumir o cargo no Brasil foi Fernando Collor, aos 40 anos em 1990. O presidente mais idoso a tomar posse foi Michel Temer, aos 75 anos, em 2016. Tancredo Neves foi eleito aos 74 anos, sendo o mais idoso a ser eleito presidente, mas morreu antes de tomar posse, assim como Rodrigo Alves, que foi eleito para um segundo mandato aos 69 anos. Getúlio Vargas assumiu o cargo em seu segundo mandato aos 68 anos, sendo assim o segundo mais idoso a assumir a presidência depois de Michel Temer. Para concorrer à presidência, é necessário observar as limitações impostas pela Constituição Federal. Ser brasileiro nato, ter a idade mínima de 35 anos completos antes da eleição, ter o pleno exercício de seus direitos políticos, ser eleitor e ter domicílio eleitoral no Brasil, ser filiado a uma agremiação ou partido político, não ter substituído o atual presidente nos 6 meses antes da data marcada para a eleição. A linha sucessória é composta em ordem pelo vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. Como chefe de Estado, o presidente deve manter relações com os estados estrangeiros e nomear seus representantes diplomáticos para as embaixadas nos países, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, exercer o comando supremo das Forças Armadas, sancionar e publicar leis, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, editar medidas provisórias com força de lei, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores e o Procurador-Geral da República, decretar a intervenção federal nos estados, conceder indulto e conferir condecorações. Como chefe de governo, o presidente pode nomear e exonerar os ministros de Estado, expedir decretos e regulamentos, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais, nomear o advogado-geral da União, enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, criar e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei, entre outras muitas coisas. O Palácio do Planalto, em Brasília, é o local de trabalho oficial do presidente, enquanto o Palácio da Alvorada é sua residência oficial. A residência oficial do Torto, conhecida como Grande do Torto, é uma fazenda localizada na periferia de Brasília e é usada como refúgio do presidente. O Palácio Rio Negro, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, é um retiro de verão da presidência, embora raramente usado. Além disso, a Presidência da República também mantém o Palácio do Jaburu, em Brasília, para o uso do vice-presidente como residência oficial. O carro presidencial é uma versão blindada do Ford Fusion, um Rolls-Royce que é usado em ocasiões cerimoniais, tais como comemorações do Dia da Independência,
visitas de chefes de Estado e posse do presidente eleito, e muitas pessoas também acham até hoje que ele foi um presente da Rainha Elizabeth ao então presidente Getúlio Vargas, quando na verdade a história mais aceitável é de que Assis Chateaubriand, um dos maiores empresários da época, teria doado o carro. E o presidente conta também com uma versão modificada do Airbus A319, dois jatos Embraer modificados e helicópteros presidenciais também modificados. A posse é marcada para 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, tendo os eleitos um prazo legal de 10 dias após esta data para se apresentarem ao Congresso Nacional. Caso essa apresentação não ocorra, os cargos serão declarados vagos. Não há registros na história brasileira de um presidente que não tenha se apresentado na data da posse, mas nem sempre foi assim. No início da República, os presidentes tomavam posse no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República do Brasil, e os eleitos são diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral e são empossados pelo presidente do Senado. Torna-se vaga a presidência da República por morte, por incapacidade civil absoluta, pela perda dos requisitos constitucionais para o exercício do cargo ou pela verificação da inexistência dos mesmos, ou se for inelegível à época da eleição pela condenação do titular em processos por crime comum ou de responsabilidade, por ausência do país por mais de 15 dias sem permissão do Congresso Nacional, sem o presidente precisar avisar e pedir para sair do país. Por não haver o presidente eleito assumido o cargo dentro de 10 dias da data fixada para a posse, salvo motivo de força maior, ou por renúncia do titular. Em caso de vacância da presidência da República, entra definitivamente no cargo o vice-presidente. No caso de afastamento, também é o vice-presidente quem substitui interinamente o presidente. Não havendo vice-presidente, ou não querendo ou não podendo este assumir o cargo, nele será investido o presidente da Câmara dos Deputados, e, no impedimento deste, o presidente do Senado Federal. Na circunstância deste último também estar impedido, a presidência da República será exercida interinamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Porém, o exercício da presidência da República pelos presidentes da Câmara, Senado e STF é sempre provisório, até a eleição do novo presidente, no caso de vacância do cargo.